Boa noite a todos. Então, boa noite, vamos agradecer ao Pai Celestial, ao nosso querido Mestre Jesus, por poder estar aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, para mais uma aula de tudo aquilo que Ele quer que nós aprendamos. Estamos esperando que Ele possa estar conosco. Para isso, pedimos, né, a sua presença, e que nós tenhamos a compreensão exata de tudo aquilo que vamos ver agora neste dia de estudo e neste livro. E assim agradecemos e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, e a lição é caracteres do verdadeiro profeta. Muito bom. Muito bem. Lemos. O Sandro pode ler para nós hoje? Positivo e operante. Muito bem, então vamos lá. Iniciando em revoluções periódicas. Revoluções periódicas. Item 6. Além do seu movimento em torno do Sol, origem das estações, do seu movimento de rotação sobre si mesma, em 24 horas, origem do dia e da noite, tem a Terra um terceiro movimento, que se completa em cerca de 25 mil anos. Ou, mais exatamente, em 25.868 anos, e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios, capítulo 5, item 11. Este movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, sem auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste em uma espécie de oscilação circular, que se há comparado a de um peão a morrer, e por virtude da qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta, abrangendo as bases desses cones a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. O equinócio é um instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, a 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e a 22 de setembro, quando volta ao hemisfério austral. Mas em consequência da gradual mudança da obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o momento do equinócio avança cada ano de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. A esse avanço é que se deu o nome de precessão dos equinócios, do latim praecessio, ação de preceder. Com o tempo, esses poucos minutos fazem horas, dias, meses e anos, resultando daí que o equinócio da primavera, que agora se verifica no mês de março, em dado tempo, se verificará em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro. Então, o mês de dezembro terá a temperatura de março, e a de março, a de junho, assim por diante.
até que, voltando ao mês de março, as coisas se encontrarão de novo no estado atual, o que se dará ao cabo de 25.868 anos, para recomeçar indefinidamente a mesma revolução. Desse movimento cônico do eixo resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos gradualmente se inclinam mais ou menos para o Sol e recebem dele raios mais ou menos diretos, donde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, localizadas sob o círculo polar, poderão em dado momento receber raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que, na posição do extremo oposto, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim por diante, a cada renovação do período de 25.000 anos. Ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências deste movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte de sua revolução. A respeito, pois, não há mais do que presunções, algumas das quais com caráter de probabilidade. Essas consequências são o aquecimento e o resfriamento alternativos dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25.000 anos, e a nova formação deles durante a outra metade desse período. Resultaria daí não estarem os polos condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar a seu turno dos benefícios da fertilidade. Segundo, o deslocamento gradativo do mar, fazendo-o invadir pouco a pouco umas terras e pôr a descoberto outras, para de novo as abandonar, voltando ao seu leito anterior. Esse movimento periódico, indefinidamente renovado, constituiria uma verdadeira maré universal de 25.000 anos. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração. Faz-se, porém, sensível ao cabo de alguns séculos. Nenhum cataclismo súbito pode ele causar, porque os homens se retiram de geração em geração, à proporção que o mar avança, e avançam pelas terras donde o mar se retira. É a essa causa mais que provável que alguns sábios atribuem o afastamento do mar de certas costas e a invasão de outras por ele. 10. O deslocamento demorado, gradual e periódico do mar é fato que a experiência comprova e numerosos exemplos confirmam em todos os pontos do globo. Tem por efeito o entretenimento das forças produtivas da Terra. A longa imersão é para os terrenos um tempo de repouso, durante o qual eles recuperam os princípios vitais esgotados por uma não menos longa produção. Os imensos depósitos de matéria orgânicas formados pela permanência das águas durante séculos e séculos são adubações naturais, periodicamente renovadas, e as gerações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças. Cataclismos futuros. Claro, alguma dúvida? Não? Beleza. Rotação, translação e movimento de Tipo, equinócio. Ué, Só não entrou o som. Bem-vindos, pequenos Agora entrou. astronautas. Eu sou o professor Bill Dyson. Juntos,
Vamos explorar o universo. Falamos em episódios anteriores sobre os movimentos da Terra, a rotação e a translação. Neste episódio, falaremos sobre um outro movimento, que não é tão mencionado, chamado precessão. Vamos conhecê-lo um pouco mais. Quando falamos da rotação, vimos sobre o eixo longitudinal do nosso planeta e de como ele é levemente inclinado. E é justamente por isso que ocorre o movimento de precessão da Terra. Na precessão, a Terra gira sobre a base de seu eixo longitudinal, fazendo uma elipse. E enquanto nos movimentos de translação e rotação a Terra se move em altíssima velocidade, na precessão ocorre o contrário. Para dar uma volta completa por uma elipse, nosso planeta leva quase 26 mil anos. Acho que não vamos ver uma precessão completa. Embora seja muito tempo, seus efeitos podem ser sentidos anualmente. A precessão antecipa os equinócios em 20 minutos, o que significa que a cada 2 mil anos, os equinócios são antecipados em um mês. Podemos não ver todo o ciclo de precessão, mas o pouco que acompanhamos dá para ver a forma como muda nossa visão das estrelas. Por hora só, pessoal. Nos vemos na próxima. Ajude a levar conhecimento a Colocou o bonequinho que é a cara do Carl Sagan, né? É baseado nele, esse bonequinho. É a cara dele, né? Igual a rolê, essa franjinha, não é igual? Ah, Sega miniatura, muito fofo. Não é? É, foi o desenho dele. Tá claro? Então, a Terra tem alguns movimentos. Rotação em torno do próprio eixo, que faz o efeito de dia e noite, que leva 24 horas. A translação, que a Terra gira em torno do Sol, e leva 365 dias, 6 horas e uns minutos, certo? E tem um outro movimento que é de precessão. A Terra está inclinada em relação ao Sol 23 graus, 23,5 graus. E isso faz com que essa inclinação permite que tenha inverno, verão. Aí depois, do outro lado, verão e inverno. E assim vai. Então, quando a Terra está deste lado, o Sol está aqui, você tem o Sol aqui mais, em raios mais incidentes aqui. Quando a Terra muda, essa parte aqui tem a incidência maior de raios. Então, tem a mudança das estações. Ele está dizendo que esse eixo, né, ele não fica paradinho, ele vai oscilando. Só que essa oscilação, Kardec coloca 25 mil, sei lá, dá um número. Você viu que a ciência hoje dá um número um pouquinho diferente, né? Então, mas dentro de 25, 26 mil anos, os dois números estão muito próximos, né? Então, tanto faz um ou outro, que não faz muita diferença. Então, como é que eles chegam nessas medidas? Olhando as estrelas. E você consegue olhar. Então, onde estava a posição da estrela há 100 anos atrás? Onde está a posição, aquela mesma estrela hoje? Aí você vê que, em relação à Terra, ela está um pouquinho diferente. Então, você percebe que a Terra está se movendo em relação. Só que esse movimento é cíclico. Então, faz assim e assado. O que isso provoca? Isso provoca a mudança do clima ao longo do tempo. Então, a gente sabe que existiram várias eras glaciais na Terra. Ou seja, que a Terra teve bem mais fria do que hoje.
Então, hoje a gente está numa fase interglacial, ou seja, uma época que estava mais fria, a gente está no meio, daqui a... Estava olhando aí na internet, um autor diz que daqui a uns 4.000 anos, a gente vai entrar de novo numa outra era glacial. Não vai ser congelamento total da Terra, mas vai ser um esfriamento. Então, tem esses aquecimentos e resfriamentos globais da Terra, né? Essas eras interglaciais que afetam o clima, né? Tem algumas pessoas que jogam todo o aquecimento global só nesse período, né, de aquecimento e resfriamento da Terra, para tirar totalmente a responsabilidade do homem sobre o efeito estufa, né? A gente sabe hoje, né? Os cientistas sabem hoje que esse movimento da Terra tem efeito no aquecimento e resfriamento da Terra. Mas o homem, com essa queima e jogar muito gás carbônico e efeito estufa, também contribui de maneira forte nesse aquecimento global. Então, tem os dois efeitos, o efeito natural e o efeito do homem. Mas, o que Kardec está dizendo? Um movimento da Terra, em relação, né, que dura 25, 26 mil anos, a, qual é a vantagem disso? Roberto, você que é agricultor, Isso que é... Roberto, você que é agricultor, Ah, se você plantar, você pega lá o seu terreno, planta o tempo todo nele, tira uma colheita, põe outra, tira uma colheita, põe outra, tira uma colheita, põe outra. Isso é bom ou é melhor você plantar, deixar o terreno descansar para depois plantar de novo? Ó, bom, pelo que o pouco que eu conheço, né? O pouco que eu conheço, tem a variedades de mês, né? Variedades que vai plantar milho com feijão, que mais não sei o quê, né? Tem todo esse estudo aí, né? Mas Hum. a terra, ela se rarefaz com o plantio ordenado, né? E com a chamada SEB na posição correta. Então, é sempre para o norte, serve para o norte, você mantém a tua terra boa, não tem uma terra lavada. Então, mas o certo mesmo é assim, você fazer um plantio vamos dizer, de milho. Aí a outra, em vez de a terra descansar um pouquinho, já entra de feijão, que é uma outra atribuição para a terra. Aí vai trocando, pelo que eu sei, né? Então, Porque deixar a terra descansar vira tempestade de areia, tá louco. mas aí tem o seguinte, né? Uma coisa que a gente percebe é o seguinte: o Roberto falou tá correto. Você plantar o mesmo tipo de cultura direto, tempestade de areia é bom. você planta cana, 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 você desgasta a terra sempre da mesma forma, né? E ela fica pobre. Se você faz uma rotação de culturas, já é melhor para a terra. Isso. É. Mas também se sabe que, de tempos em tempos, é melhor deixar a terra descansando, para ela reabsorver os nutrientes. Então, ela está pobre. Aí você joga mais nutrientes, deixa ela descansar, absorver esses nutrientes, para que ela volte a se tornar boa. Então, existe tudo na vida, existe o período de trabalho e de descanso. A Terra também precisa disso, né? Então, Kardec está dizendo o seguinte: imagina, por exemplo, hoje o Polo Sul. O Polo Sul tem um continente, o continente da Antártida, certo? Debaixo do Polo Sul, do gelo, eu tenho terra. Tem. Tenho terra debaixo do oceano. No Polo Norte não tem terra. Descongelou, vira mar. No Polo Sul tenho terra.
E o Polo Sul vai ficar constantemente congelado? Não. Ele está dizendo que com essa renovação, essa movimentação da precessão dos equinócios, vai chegar um certo momento, né, que vai o Polo Sul, o continente sul, que agora está descansando, agora está se renovando, ele vai descongelar. E quando esse descongelamento, todos esses milhares de anos que ele está descansando, vai ter uma terra fértil. Enquanto isso, uma terra desgastada em outro ponto vai congelar e vai para descanso. Então, Kardec está dizendo que com essa mudança, o clima de São Paulo, hoje, eu tenho uma certa temperatura. E de repente, o clima de São Paulo fica como o sul, ou como fica como o nordeste, porque isso vai mudar um pouco o eixo da Terra. Então, há uma renovação, uma mudança da temperatura do planeta. E isso faz com que, como ele disse, uma parte do gelo descongele, a outra parte, o mar avance, e vai congelar uma outra parte. Então, a Terra vai variando de momentos, né, habitáveis de um tempo para outro. Só que isso daí dura 26 mil anos. Então, a gente não percebe isso. Numa geração nossa, que vai durar, digamos, 100 anos, a gente não consegue perceber quase nada. Né? O que são 100 anos próximo de 26 mil anos? Mas o que é importante é, dentro da programação de Deus, de Jesus, né, esse movimento de rotação, esse movimento de translação e de precessão são importantes para a vida do planeta. Né? Então, dia e noite, as 4 estações do ano, e a movimentação do eixo também vai fazer com que há uma movimentação e uma renovação das regiões. Então, hoje, por exemplo, a Europa é um continente muito desgastado, enquanto a Antártida, hoje, é um continente que está em renovação. Com o tempo, isso vai mudando. Só que, como tudo no universo, é cíclico. A cada 26 mil anos, dá uma volta completa. Tá claro? Quer falar, Roberto? Eu queria, eu queria colocar na situação que o planeta está hoje, totalmente quase destruído, não é? Essa ordem de Kardec que ele veio explicando daria certo para daqui para trás, não daqui para frente, né? Porque está tudo destruído, pelo que eu pude ver, a Terra vai sofrer, que nem o ano que vem mesmo, eu acho que vai ser um Deus nos acuda, porque pô, o monte mais alto do Japão, que era coberto totalmente de neve, não tem nada mais. O monte que tinha neve em cima aqui, jorrava água para a Índia, não tem mais. E agora o monte do Peru, que jogava água para a Amazônia, não tem mais. Então, mas você está falando de períodos curtos, né? De 1 ano, 10 Né, não, anos, eu estou 100 falando, anos. que nem agora. São períodos bem curtos. Sim, Então, eu a gente tem que entendi. pensar o seguinte: existe a influência, né, desses ciclos muito longos de 26 mil anos. E existe também a influência do ser humano. Então, se for pensar como estava a situação, por exemplo, desses montes há 50 anos atrás, e como está o gelo depois de 50 anos, esses 50 anos, essa mudança gigante no clima, não tem a ver com essa precessão dos equinócios. Porque em 50 anos ou 100 anos, a mudança foi muito pequena.
essa grande variação que a gente está percebendo hoje, em pouco tempo, tem mais a ver com a ação do homem no planeta, né? Então, a gente sabe que tem a lei da ação e reação. Então, o homem faz uma ação e recebe as reações. E o homem, ele vai percebendo as coisas, né? Ele vai percebendo que boa parte dessas ações negativas estão voltando para ele próprio. Então, existe um movimento cada vez maior de mais pessoas, né? Porque a gente pensa muito na parte econômica, né? A gente quer ganhar dinheiro, 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 dinheiro. E os planetas e os países cada vez ganham mais dinheiro. As indústrias, mais dinheiro. Mas essa ânsia por ganhar mais dinheiro está percebendo que não adianta eu ganhar dinheiro e morrer, né? Então, eu ganho dinheiro, mas eu destruo o planeta. Então, não, vamos ganhar menos e destruir menos, vamos conseguir. Então, aos poucos, a consciência das pessoas vão mudando, né? Então, as pessoas falam, não, eu vou ganhar menos, mas eu vou conseguir melhorar o planeta. Então, parte dos lucros, você vai lá e planta, planta uma árvore, né? E você vai fazendo essas pequenas ações. Então, o que a resposta que a natureza dá das ações do homem, estão percebendo. Então, a gente percebe que a cada ano que passa, tem mais furacões, mais aquelas tempestades, que é a ação do homem nisso, né? Então, estão tendo realmente ações internacionais para tentar fazer essa mudança. Ainda é pouca, mas já estão sendo feitas algumas ações, né? Então, em várias partes, tem países que se dedicam mais a isso, tem países que ainda não se tocaram, né? E ainda se preocupam mais na parte econômica do que com o planeta, mas isso vai trazendo consequências. Até que chega uma hora que as consequências vão ser tão graves que todo mundo vai ter que, ó, entrar nisso de perceber que o planeta está chegando em uma situação difícil, né? Está morto. Mas, além de tudo isso, existem essas ações providenciais de muitos e muitos e muitos, né? Nesse caso aí são 26 mil anos, que acabam vendo essa renovação do planeta. Então, mesmo que nos próximos anos há essas consequências graves, né? A gente vai perceber isso, vai sentir isso na pele, isso vai aos poucos, né, se movimentando e a gente vai ter que fazer algumas coisas, né? Fazer muitas coisas para poder mudar. Então, realmente, a gente vai passar por momentos aí talvez mais difíceis, mas em seguida vai estar uma situação melhor. Mas, infelizmente, a gente precisa, a gente sempre duvida, né? Será que vai assim? Aí você faz uma coisa, aí sente aquela paulada, opa, aí eu vou fazer as minhas modificações. Mas o homem é assim, né? O ser humano é assim, o grupo é assim, o país é assim, o planeta tá. Mas a gente já está até bem melhor do que teve no passado. Só que sempre tem umas coisas curiosas também, né? Interessantes, né? Você já ouviu falar daquele mapa do navegante turco, Piri Reis? Não sei qual é o ano, se é 1200, alguma coisa assim. Mas tinha uma curiosidade que no mapa que encontraram, né? De posse dele, aí da onde que ele fez o mapa, ou de onde que ele conseguiu o mapa, ninguém sabe. Mas já em 1200, não lembro o que era, mas era muito antes do descobrimento das Américas. Ele já tinha um mapa com todo o contorno, né? Das Américas.
inclusive o mapa da Antártida. E a Antártida é coisa recente, é de 1800, 1900, alguma coisa assim, né? Que o pessoal não descobria ali, né? Que era muito no extremo, e ela tem um cabo ali no finalzinho do Chile ali, que dá o encontro dos dois oceanos entre o Atlântico e o Pacífico, acho que é Cabo das Tormentas que se chama, que é a onda de 12 metros. Então, os navios daquela época mal e mal conseguiam cruzar, né? Eles davam graças a Deus quando cruzaram. Então, a Antártida é uma descoberta recente. Mas o que é interessante do mapa é que, além dele ser antigo, muito antes das grandes navegações, o incrível e que permanece como um mistério até o momento é que no mapa da Antártida é um mapa da terra da Antártida, sem gelo. É o relevo sem gelo. Agora, quem é que conseguiu fazer a cartografia da Antártida sem gelo, vai saber. Mistério. Ora, o que o Roberto estava esperando. Cataclismos futuros. Cataclismos futuros. As grandes comoções telúricas se têm produzido nas épocas em que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior. Tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava. Numerosos vulcões já se acham extintos, outros, os terrenos de formação posterior soterraram. Ainda, certamente, poderão produzir-se perturbações locais, por efeito de erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, de inundações repentinas de algumas regiões, poderão do mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que assinalaram os grandes períodos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais, a menos que intervenham causas desconhecidas, a ela estranhas e que de nenhum modo se possam prever. Quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exercem, mais salutar do que nociva, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos, se assim nos podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço, e com o que se aproximarem dos sóis. Assim, pois, seriam antes fontes de prosperidade do que mensageiros de desgraças. A natureza fluídica, já bem comprovada, capítulo 6, itens 28 e seguintes, que lhes é própria, afasta todo o receio de choques violentos, porquanto, se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Ainda menos de temer é a cauda que arrastam, visto que essa mais não é do que a reflexão da luz solar da imensa atmosfera que os envolve, tanto assim que se mostra constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol, mudando de direção conformemente a posição desse astro. Essa matéria gasosa também poderia, em virtude da rapidez com que eles caminham, constituir uma espécie de cabeleira, semelhante à esteira deixada por um navio em marcha, ou a fumaça de uma locomotiva. Aliás, muitos cometas já se têm aproximado da Terra, sem lhe causarem qualquer dano. Em virtude das suas respectivas densidades, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que a dele sobre ela,
Somente uns restos de velhos preconceitos podem fazer que a presença de um cometa inspire terror. Deve-se igualmente lançar ao Sol, das hipóteses quiméricas, a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem aos movimentos dos corpos celestes tornam carente de toda a probabilidade de semelhante encontro. A Terra, no entanto, terá um fim. Como? Isso ainda permanece no domínio das conjecturas. Mas, visto estar ela ainda longe da perfeição que pode alcançar e da vetustez que lhe indicaria o declínio, seus habitantes atuais podem estar certos de que tal não se dará ao tempo deles. Capítulo 6, item 48 e seguinte. Fisicamente, a Terra teve as convulsões de sua infância. Entrou agora num período de relativa estabilidade, do progresso pacífico, que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções. Até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Aumento ou diminuição do volume da Terra. Então, aí está dizendo o seguinte, né? Então, a gente tem que se preocupar muito com a ação do homem na Terra. Então, como que... Então, ações... Ações do tipo, eu pego uma espécie, por exemplo, um besouro, ou um inseto, ou uma, um micro-organismo e levo de um lado para o outro. Hoje em dia, por exemplo, quando você vai viajar, né, eles, eles não permitem que você leve, por exemplo, alimentos in natura de um país para o outro. Por quê? Você pode, na hora de você levar um alimento de um país para o outro, você pode levar uma praga que não existe naquele organismo, naquele país, né? Já no passado, já tiveram casos de o homem trazer uma espécie, uma planta, aqui no Brasil mesmo, né? Existem muitas espécies que foram trazidas de Portugal, da França, da Inglaterra, da Europa para cá, né? E que se misturam com as espécies daqui. Então, às vezes, espécies daqui, que são mais adaptadas com o clima, acabam competindo com espécies trazidas de outros locais. E algumas vezes essa competição acaba prejudicando a espécie, acaba perturbando um clima, uma vegetação e uma competição, né? E o equilíbrio natural. Por exemplo, a gente sabe que lá na Europa teve uma grande doença, né? A peste negra, que era causada por ratos, né? Na época, a higiene era muito pior do que hoje. Fato. Mas outra coisa que prejudicou muito e gerou muito o aumento dos ratos é que os gatos foram perseguidos, né? Muita gente falava que os gatos era de magia, era do demo, e começaram a perseguir os gatos, né? Aí diminuiu a população de gatos, consequentemente aumentou a quantidade de ratos. E ratos geralmente ficavam trazendo doenças.
Então, aumentou muito a doença devido à transmissão da doença pelos ratos, devido a uma bobagem de perseguir gatos. E isso também aconteceu com várias outras coisas de ação do homem. Mas aqui ele também está dizendo o seguinte, né? É, a gente lembra, a gente falou várias vezes que a Terra era uma bola de, né, totalmente incandescente. Ela foi se resfriando, resfriando, resfriando. A crosta terrestre é ainda, né, a superfície da Terra ainda é pequena, a parte sólida, né? Só que, se você for olhar para trás, essa espessura era bem menor. Quando a espessura era muito menor, essas revoluções, os vulcões e essa movimentação do planeta era muito maior. À medida que essa crosta, né, a camada da superfície ficou um pouquinho mais espessa, pouquinha coisa mais espessa, né, essa movimentação, a quantidade de vulcões que ainda existe na Terra diminuiu. Então, ainda os vulcões acabam criando mais terra, ou o vulcão vai lá e tem uma ilha, a ilha some, né, porque está toda a movimentação. Então, essas movimentações geológicas através dos vulcões ainda existem. Mas ele está dizendo que isso é bem menor do que houve no passado. Então, a Terra continua se movimentando, continua se transformando. Mas o efeito do homem na natureza, ele é importante. Logicamente, a natureza faz movimentações, estragos gigantes, que o homem não consegue controlar. Por exemplo, um furacão, por exemplo, um maremoto, um vulcão. Essas coisas ainda é muito mais potente do que a ação do homem. Apesar de todos os estudos, todo o empenho, por exemplo, de você estudar como é que um furacão, você tentar controlar hoje, com toda a tecnologia existente, ainda você consegue prever mais ou menos a direção que ele está indo. Mas você não consegue, por exemplo, acabar com o furacão, controlar, né? Isso ainda não tem essa tecnologia. Outra coisa que ele está dizendo algumas pessoas, toda vez que passava o cometa Halley, ó, o cometa Halley é sinal que algo ruim vai acontecer, né? E, logicamente, se você pegar uma data qualquer, né? Por exemplo, 2024, algo ruim já aconteceu? Já. Coisas boas aconteceram? Já. Então, se você pega, por exemplo, se um cometa está passando hoje, fala, nossa, aqui tal coisa aconteceu porque o Halley está passando agora. E um cometa, como ele está falando aí, o cara que está dizendo, ele é um bloco de gelo passeando no espaço. E com o bloco de gelo, quando passeia no espaço, ele acaba derretendo um pouco, formando uma névoa atrás. E aquele rabo é simplesmente uma névoa de água. Então, se o cometa vier em direção ao planeta, realmente, como o Kardec falou, não vai acontecer nada. O planeta vai acabar um dia? Vai, quando o Sol acabar. Se a gente for procurar na internet, mesmo teorias científicas, né, existe a possibilidade, a probabilidade de vir um meteoro, por exemplo, não um cometa, um meteoro, e vir lá e se chocar contra o planeta. Mas se isso acontecer, o que vai acontecer? A gente vai morrer? Vai morrer ou não? O planeta pode morrer, o nosso corpo pode ser destruído, mas a gente continua vivo, né? Reencarna em outro lugar. Mesmo que duas galáxias colidam, que o sistema solar colida, a gente troca de casa, vai para outro. É. Então, se você. Eu vi um.
um documentário, viu, de cientistas, né? Que ele demonstra, né? Acho que 10 maneiras como o planeta pode acabar. É uma probabilidade. Uma probabilidade é o Sol se expande, o Sol está explodindo o tempo todo, mas a explosão é tão grande que afeta toda a Terra. Outra possibilidade é um meteoro vir, vai, e assim vai, vai. Se o Roberto assistir esse documentário, ele não dorme durante três meses, porque as coisas vai lá tal, mas são possibilidades, são probabilidades, né? Realmente pode acontecer, mas, por exemplo, todos os dias, todo dia, meteoros caem sobre a Terra. E quando esses meteoros caem sobre a Terra, eles vão se queimando, queimando, e quando chega na superfície da Terra, vira uma poeirinha. Porque a nossa própria atmosfera é uma barreira para a grande maioria das partículas que estão vindo de fora, né? Então, realmente, a gente tem que se preocupar não com essas coisas, efeitos de fora. A gente tem que se preocupar com o que a gente provoca no planeta, né? A gente tem que se preocupar com quais as nossas ações do dia a dia, individuais ou globais, para que a gente acabe afetando o planeta, né? Então, por exemplo, uma bomba nuclear, que eu acho que, espero que nunca mais seja detonada, isso afeta de maneira, né, significativa o planeta. E efeitos menores também causa, né? Tudo que a gente faz tem consequências em todo o planeta. Então, a gente tem que pensar com a nossa consciência, nas nossas ações e em todo mundo para a gente continuar vivendo, né? E sempre lembrando que Jesus está no controle. Jesus está sempre no controle. E os bons espíritos estão sempre no controle. Às vezes a gente tem um foco e consegue olhar só as coisas negativas. Se a gente olhasse com a visão maior, a gente vai ver que tem muito mais coisas positivas do que negativas acontecendo. Como diz a Joana de Ângeles, nunca existe tanta bondade, nunca existiu tanta bondade como hoje no mundo, certo? Aumento ou diminuição do volume da Terra? O volume da Terra aumenta, diminui ou permanece estacionário? Alguns, para sustentar que o volume da Terra aumenta, se fundam em que as plantas dão ao solo mais do que dele tiram, o que, se num sentido é exato, no outro não o é. As plantas se nutrem tanto e até mais das substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quanto das que sugam pelas raízes. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos e estes, recompondo-se, retomam o que lhe haviam dado. É uma troca, ou, antes, uma perpétua transformação. De tal sorte que, operando-se o crescimento deles com auxílio dos elementos constitutivos do globo, os despojos dos vegetais e dos animais, por muito consideráveis que sejam, não lhe aumentam de um átomo a massa. Se, por essa causa, a parte sólida do globo aumentasse de modo permanente, isso se daria à custa da atmosfera que diminuiria de outro tanto e acabaria por se tornar imprópria vida, se não recuperasse, pela decomposição dos corpos sólidos, o que perde pela composição deles. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas se formaram de matérias sólidas, momentaneamente volatilizadas, por efeito da alta temperatura, e que,
condensadas mais tarde pelo resfriamento, se precipitaram. Incontestavelmente, elas elevaram um pouco a superfície do solo, mas sem acrescentar em coisa alguma massa total, pois que ali apenas havia um deslocamento de matéria. Quando, expurgada dos elementos que continha em suspensão, a atmosfera se encontrou num estado normal. As coisas tomaram o curso regular em que depois seguiram. Hoje, a menor modificação da constituição da atmosfera acarretaria, forçosamente, a destruição dos atuais habitantes da Terra, mas também é provável que novas raças se formassem noutras condições. Considerada desse ponto de vista, a massa do globo isto é, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente a mesma, desde a sua origem. Se o globo experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria, sem que a massa sofresse qualquer alteração. Portanto, se a Terra aumentasse de massa, o fato seria feito de uma causa estranha, pois que ela não poderia tirar de si mesma os elementos necessários ao seu aumento. Há uma opinião segundo a qual o globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo de matéria cósmica interplanetária. Esta ideia nada tem de irracional, mas é, por demais, hipotética para ser admitida em princípio. Não passa de um sistema combatido por sistemas contrários sobre os quais a ciência ainda nada estabeleceu. Eis aqui, a tal respeito, a opinião do eminente espírito que editou os sábios estudos uranográficos, incertos acima, no capítulo 6. Os mundos se esgotam por envelhecimento e tendem a dissolver-se para servir de elementos de formação a outros universos. Restituem, pouco a pouco, ao fluido cósmico universal do espaço o que dele tiraram para formar-se. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico dá em resultado diminuir-se-lhe constantemente a massa, se bem que de quantidade inapreciável em determinado tempo. A existência dos mundos pode, a meu ver, dividir-se em 3 períodos. Primeiro período, condensação da matéria, período esse em que o volume do globo diminui consideravelmente, conservando-se a mesma massa. É o período da infância. Segundo período, contração, solidificação da crosta, eclosão dos germes, desenvolvimento da vida, até a aparição do tipo mais aperfeiçoado. Nesse momento, o globo está em toda a sua plenitude. É a época da virilidade. Ele perde, mas muito pouco, os seus elementos constitutivos. À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período de decrescimento material, sobre perdas, não só em consequência do atrito, mas também pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba reduzida a poeira. Em seu duplo movimento de rotação e translação, ele entrega ao espaço parcelas fluidificadas da sua substância, até o momento em que se completa a sua dissolução. Mas, então, como o poder de atração está na razão direta da massa, não digo do volume, diminuída a massa do globo, modificam-se as suas condições de equilíbrio no espaço. Dominado por planetas mais poderosos, aos quais ele não pode fazer contrapeso, resultam daí desvios nos seus movimentos e, portanto, também profundas mudanças nas condições de vida em sua superfície. Assim, nascimento, vida e morte, ou infância, virilidade, decrepitude, são as 3 fases por que passa toda aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Indestrutível, só o espírito, que não é matéria. Galileu, Sociedade de Paris, de 1868.
Bom, aqui está dizendo o seguinte, ó. A gente sabe que tudo que a gente acontece na Terra, as reações químicas, elas simplesmente elas são uma reorganização dos átomos. Então, se eu tenho, por exemplo, um princípio lá, o etanol. Então, eu tenho lá 100 gramas de etanol e reage com oxigênio, vai dar gás carbônico e mais água. Se eu pegar a massa de etanol, a massa de oxigênio, é igual à massa de gás carbônico formado e de água formada. A massa é a mesma. Tudo que eu tenho antes, eu tenho depois. Então, ele está dizendo o seguinte: quando uma planta cresce, ele absorve nutrientes do solo, ele absorve o gás carbônico da atmosfera, a luz do sol, fazendo a fotossíntese e a planta cresce. A planta cresce, 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 então parece que o que ela está fornecendo, em termos de volume, é mais do que ela extrai do solo. Lógico. Só que ela está extraindo, além do solo, extraindo o gás carbônico da atmosfera. Só que essa planta, ela vai morrer, ela vai se decompor e ela vai voltar como nutrientes para a Terra e ela vai gerar gases na atmosfera. Então, há uma constante transformação de tudo, né? Então, a gente sabe que a gente é feito, por exemplo, de átomos de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio. Esses átomos que hoje pertencem ao nosso corpo, podem ter pertencido a uma maçã, pode ter pertencido a um dinossauro lá para trás. Então, imagina aí, ó, tem 3% do meu cabelo aqui, ó, que era de dinossauro. Isso é uma coisa constante transformação. Então, ele está dizendo que tudo transforma. Então, você pensar que a Terra está aumentando de volume, diminuindo de volume, isso realmente acontece. Mas isso é tão imperceptível, isso vai, vai durar bilhões, trilhões de anos, que a gente não nota isso. Ah, mas não existe, a Terra não está no espaço e não vem partículas do espaço e entra na Terra? Isso também é possível. Então, tem um meteoro que pode trazer coisas para a Terra, um cometa pode trazer coisas da Terra, assim como os raios solares, os raios cósmicos. Então, a gente falou na, na outra reunião que, através dos raios cósmicos, o nitrogênio vira carbono, que vira carbono 14, que dá aquela datação, né, dos seres orgânicos. Então, há uma interação da Terra com o resto do universo, em especial com os astros mais próximos, em especial com a Lua, em especial com o Sol. Então, se preocupar, a Terra vai morrer um dia? Vai. Então, a Terra foi criada, ela foi formada, ela hoje está no período de adolescência, e com o tempo, com a passagem do tempo, nós vamos evoluir e a Terra também vai evoluir. E há uma modificação nossa, espiritual, que nós somos eternos, e a Terra também vai se modificar. E a Terra de hoje, daqui a muito tempo, não vai existir mais e vai fazer parte de um outro planeta, um outro satélite, outra espécie, porque há essa constante transformação. Então, a gente está se movimentando, a Terra também, mas ao longo do tempo, né,
essa perda ou ganho de massa é muito pequeno, é muito pequeno. Então não vale a pena a gente se preocupar com isso, né? Então o próprio Espírito está dizendo, o Galileu dizendo que ao longo de bilhões de anos vai haver um desgaste, vai haver uma pequena diminuição da massa até a Terra sumir. Mas para isso acontecer, a gente vai ter que, ó, viver várias e muitas e muitas e muitas e muitas, muitas É vidas. possível, né, Sônia, que até lá a gente ainda esteja na oitava série, né? Já deve ter trocado de andar, né? Trocado de escola, né? Também, se tiver também, eu vou te contar, viu? Levar umas lambadas também, né? É muito tempo. Acho que a consequência é assim: a gente tem que se preocupar com o planeta porque a gente tem que se melhorar como indivíduo. Caso as consequências não sejam, não dê tempo de transformar fisicamente o planeta para que ele melhore, Jesus está no leme, então a gente vai para o planeta proporcional ao que é a Terra hoje. É. O perigoso é a gente não se preocupar, não fazer nada como coletividade, não se importar, porque aí a gente não vai para uma Terra, a gente vai para uma situação pior do que o começo da Terra, o começo da evolução da Terra. Então, Não vai para eu a floresta, nem para a floresta não vai, vai para a savana. não, é, a maior preocupação é a gente tentar mudar a coletividade, né? Através do indivíduo, da coletividade, para mudar, nem que sejam os nossos conceitos. E acho que aí a gente transforma tudo. É. Se vai dar para ser no planeta Terra agora, nós não sabemos. Não sabemos, não temos. Mas eu acho que sim. Gente, tem espíritos de luz para reencarnar. Não tá legal, tem aquecimento global, eles mandam cientistas aí de outros lugares que Mas vão achar alternativas. isso é Vão, coisa de só que bilhões de anos, né? é, pra- vão conseguir achar alternativas. Só que para isso a gente tem que ter a Terra evoluída, e para isso tem que coletivamente a gente evoluir, acordar. A Acordar gente como está sociedade. compatível, né? Tem que estar compatível, né? Que senão não combina. Sim, senão não tem como, né? Para que eles vão mudar uma estrutura, sei lá, mandar vai o Einstein, sei lá, todos comparativamente espíritos evoluídos, grandes cientistas que vão trazer respostas, se a gente está ainda no egoísmo, do consumismo, do, do eu primeiro, da minha sociedade primeiro. Então, a gente tem que evoluir como indivíduo e sociedade para isso. Eu acho sim, eu posso estar errada. É uma forma de ver. Posso estar errada, né? Mas Uma existe, né? coisa que sempre deixa a gente maravilhado, né, com a ciência e o conhecimento de algo que foi escrito há 200 anos, né, quando tantas coisas Sim, ainda das ciências estavam principiando, é que ele fala claramente do que hoje o pessoal fala de panspermia, né? Panspermia, se alguém já ouviu falar nesse termo, é de um que alguns cientistas, eles acreditam, eles pregam que os planetas se comportam como flores, né? Bailando aí no universo, como se eles ficassem polinizando materiais, matéria orgânica, né? E às vezes até a possibilidade de material genético, porque alguns escapam da força da gravidade, né? Alguns esporos, essas coisas. E à medida que os planetas vão circulando, a Terra ela vai circulando. Basicamente é o que também já foi colocado aqui. Ela vai deixando materiais, né? É muito pouco, mas deixa, né? Então, aquela questão muito legal e é como se falar nesse princípio da panspermia, como se fosse os planetas fossem
rosas e que, à medida que eles vão navegando aí no braço da galáxia e daí por diante, eles também vão trocando pequenos materiais, que Legal. podem incluir até mesmo Essas trocas existem. princípios em matéria orgânica. Essas trocas existem, né? Então, Mas você vê, algo que escreveu 200 anos antes, pô. Os caras demoraram quase 200 anos para poder falar sobre isso, né? Na ciência, né? Mas 200 anos atrás, os caras já estava escrito, né? Nos livros ali do Kardec. Que ficava lá na casa do Fantástico, do Maravilhoso. Não, o pessoal fala, não, mas é mais ou menos assim mesmo. porque há um equilíbrio, né? Então, o próprio texto diz, né? A lei de atração dos corpos depende da quantidade, depende da massa dos corpos, não do volume. Então, o Sol, por exemplo, ele atrai com grande intensidade os planetas, não porque ele é gigante, mas porque a massa dele é muito maior do que a massa dos outros planetas. O volume dele, logicamente, o tamanho dele ajuda a massa ser desse tamanho, né? Ó. Então, à medida que os planetas vão perdendo massa, a atração deles vai se enfraquecendo. Então, as próprias órbitas, ao longo de bilhões de anos, também vão se modificando. Então, todos os orbes, planetas, estrelas, estão todos interligados, um atraindo os outros. Então, o Sol atrai todos os planetas desse sistema. Mas o que está no centro da galáxia? Porque a nossa galáxia também está girando. O que está no centro da galáxia é que faz que toda a galáxia gira em torno desse ponto. Não é um buraco negro? Uma das hipóteses é um buraco negro. Que um buraco negro é um lugar, é uma região do espaço que tem uma massa muito grande, né? Então, esse buraco negro, por exemplo, tem uma massa muito grande que faz com que isso daqui, mas tem todos esses equilíbrios. Então, mas tem que pensar, não é só a Terra que está em constante transformação. Todo o universo está em constante transformação. Então, há essas trocas realmente entre uma espécie e outra, um planeta e outro, e vai havendo tudo isso. E por trás de tudo isso, existem inteligências perfeitas, né? Então, não é por acaso que as coisas vão se modificando, vão se transformando, e não é por acaso que a gente vê uma harmonia no universo tão perfeita. Imagina o acaso fazer uma perfeição dessa. Não dá para conceber, né? Então, realmente existe, né, algo, existe Deus, os espíritos perfeitos, existe Jesus, que está organizando tudo isso, porque é uma harmonia perfeita. Uma harmonia de cada planta, de cada flor, de cada coisa que está nascendo, né? E a gente olha a perfeição do nosso corpo, olha a perfeição do universo, tem tudo essa harmonia. Tem tudo uma razão bem mais alta, uma inteligência muito mais alta, que a gente não consegue vislumbrar. A gente tenta entender, mas de maneira ainda bem superficial. Certo? Agora, a pergunta que não quer calar. Por que 1º de abril é dia da mentira? Boa, não sei. Faço a menor ideia. Eu deixei de lição de casa para vocês. Ninguém fez lição de casa? Ó,
A gente pensou que era 1º de abril. Ó, precisam merecer. Caneta azul ou caneta vermelha? Hoje é dia da mentira, a gente pode até falar, eu sei, mas não quero contar. É dia da mentira. Por que que 1º de abril é o dia da mentira? Sei não. Qual o calendário que a gente usa hoje? É o gregoriano. O calendário gregoriano. Ao longo das civilizações, foram feitos vários calendários, né? Então, os calendários dos judeus era baseado nas luas, né? E o calendário judeu acho que tinha 360 dias, uma coisa assim. Depois foi feito outros calendários romanos, que tinham 10 meses, né? Então, você tem os calendários é, romano tinha 10 meses, né? Dezembro vem de 10. E por que que o dezembro é 12? Outubro vem de 8. Por que que outubro é o mês 10? Setembro devia ser o mês 7 e não o mês 9. Então, foi existindo mudanças nesses calendários, né? Para acertar o, com o Sol, com a Lua, os astros, tal. Mas o calendário é o melhor que tu tem? Não, não é, né? Mas a gente usa hoje o calendário gregoriano. Quando houve essa mudança do calendário anterior para o calendário gregoriano, mudanças sempre as pessoas, né, não querem mudanças, certo? Seja elas para melhor ou para pior. Não importa, a mudança é ruim, né? Eu não quero mudar, eu não quero mudar. Então, não importa se é para melhor ou para pior. Então, quando houve essa mudança, né, do calendário anterior para o calendário atual, né, algumas pessoas não queriam mudar o calendário. E, e no calendário anterior, 1º de abril era o início do ano. E se comemorava o início do ano, no 1º de abril. Aí, quando chegava no 1º de abril, né, eu falava, ó, Sandro, 1º de abril, festa na casa da Sônia. Ô, Roberto, 1º de abril, todo mundo na casa da Sônia para comemorar. Ô, Ângela, 1º de abril, todo mundo na casa da Sônia para comemorar. Andressa, 1º de abril, todo mundo na casa da Sônia para comemorar. Todo mundo, Cida, 1º de abril na casa da Sônia. Todo mundo sabia que tinha festa na casa da Sônia, menos a Sônia. Então, todo mundo chegava em massa na casa da Sônia para comemorar para lá. A Sônia, hã? O que aconteceu? O que vocês estão fazendo aqui? 1º de abril! Então, durante vários anos, né, criaram peças, né, de pessoas que queriam comemorar o início do ano 1º de abril e o outro do grupo para seguir esse novo calendário, o calendário gregoriano. Então, como houve várias pregações de peças no 1º de abril, ele virou o dia da mentira. É uma das teorias que dá essa teoria do 1º de abril, dia da mentira. E vocês todos foram, ó, premiados. Reprovado. A vida, ninguém te Ai, pegou. ai. É. Porque você nem
Você falou para pesquisar outra coisa, pesquisou. Oi? O que era Que outra era coisa? outra coisa. Agora Não, eles. O carbono 14, vocês já entenderam o que é carbono 14, né? Ela passou esqueci. o carbono 14 lá, É, viu? mas eu vi. Mas não adianta você falar com o microfone fechado que você vai ganhar a nota vermelha do mesmo jeito. Eu vi, mas falavam a mesma coisa que vocês falavam sobre o carbono 14. Até assisti um videozinho, mas eu achei que não. A Andressa mandou para mim também, né, Andressa? Sobre. A gente estudou, prof. Então me explica Explica Malena, aí. explica Qual aí. a não, taxa de, a falou a taxa de mesma coisa. decaimento do isótopo em 6.000 anos? Ele falou a mesma coisa, não foi? Falou a mesma coisa. Você estudou, Sandro. Mas o prof já tinha falado isso, não tinha? Porque eu achei que o prof já tinha falado. Não tinha, não, Andressa? Ela mandou para mim esse vídeo. Ai, ai. Mas, ó, falar a verdade, eu quase corri o risco de cair mesmo nesse 1º de abril, porque eu nasci no dia 31, né? Passei beirando. Quase que, Mas o povo quase que eu virei uma fraude. Muito bem, muito bem. Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento da reunião de hoje? Tá morrendo de vontade, Andressa, vai fazer. Vai? Ro- O Roberto já levantou até a Tá bom. mãozinha, faz rolo. Assim nós vamos fazer a vibração. É o encerramento, desculpe, eu falei vibração, é o encerramento? Ninguém respondeu. Mas continua, pai. É a prece de agradecimento, Rô, que você vai fazer. Pode fazer, Roberto. Tá? E assim, então, agradecemos a todos os irmãos que estavam presentes junto com a gente, né? Vamos agradecer aos familiares por esse momento que estamos reunidos, né? E também vou dizer para pedirmos para aqueles irmãos que hoje estão com muita dificuldade, aqueles que estão nos hospitais, né? Aqueles que estão passando dificuldades materiais e também física, principalmente aqueles que estão passando com dificuldades espirituais, em aflições, em desentendimento. Então é muito complicado essa parte. Peço também agora ajuda para o nosso planeta, que ele se firme, porque o trabalho vai ser árduo, mas que nossos irmãos espirituais possam dar conta de manter e suprir todas as necessidades da casa que moramos. E assim eu digo, terminando, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. De cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, dizemos graças a Deus. Graças a Deus. Evidências? Eu vi, Lourenço, uma constância no planeta em cuidar dos. Você falou dos polos, né? Em cuidar de um polo da Terra, né? Então é um trabalho grande de material também que eu nunca tinha visto ainda, vi hoje, grande também. É mais ou menos assim, equilibrar o que já não tem mais equilíbrio. Então tem que ser muito corrido e é imenso o material que eles estão usando na cor branca.
ele chega até a brilhar, mas você vê que é bem, de bom contato, né? Então, essa aí foi grande. E também, vocês todos já estão recebendo vibrações nas cabeças, tirando toda a energia escura, cinza, aquelas mais escuras, outros não. Então, todos nós estamos recebendo também. E no meio da floresta, estão recebendo mais energia ainda para o meio da floresta, para fortificar a floresta. Isso é um trabalho de bastantes espíritos, e eles trazem um material muito grande do mundo espiritual para que possa fortificar toda aquela grande mata onde eles estão agora. Foi o que eu vi desde o começo até agora. Foi bastante, bastante. Tá bom? Muito bem. Alguém mais? Andresa não viu nada? Não, não pergunto. Não, eu estou num período depressivo. Quando isso acontece, a minha mediunidade evapora. Eu não sei qual relação existe, mas evapora. Não vejo, não sinto nada. Só acho que é porque a gente se fecha na gente mesmo, né? Então, não. Verdade. Tudo bem. Tchau, Lourenço. Obrigada. Obrigado, Tchau, Tchau, Thaís. Tchau, Sandro. Sandra. Tchau, Sônia, Andresa, Sônia, Ângela. Tchau, Francisca.